ensinamento que estamos a dar e que é o grande tema do crescimento espiritual. E nós falamos que é muito importante para todo crente para poder acompanhar esse ensinamento e porque vai lhe ajudar a crescer. Nós falamos que todo mundo deve crescer. Só não cresce aquele que tem problemas. Então, antes de eu começar a entrar já no meu tema, eu quero lhe dizer para você ajudar este canal de YouTube. O que você vai ter que fazer é só se inscrever no canal e você fazer um like se você gostou e dar um comentário muito importante para saber o que você achou. E claro, se você gostou, então você partilha para os outros. Então, primeira coisa, se inscreve no canal. Deus abençoe. Então, o nosso grande tema é o crescimento espiritual. Nós falamos nesse tema, temos 7 etapas, ou então temos 7 capítulos. Quer dizer que o primeiro capítulo ou etapa, falamos do nascimento. E nós falamos que todo mundo deve nascer. O presidente nasceu, o rei nasceu, o deputado nasceu, o militar nasceu, o pastor nasceu, todo mundo nasce. Então, para um cristão poder crescer, primeira coisa mais importante, muito forte, é o nascimento. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, ou segundo passo, depois dele nascer, a coisa que ele faz não pode pular essa etapa. É muito essencial. Essa pessoa deve ser batizado. Por isso, nós pegamos a história dos filhos de Israel e nós vimos que na primeira etapa eles se arrependeram, receberam Jesus, ou então nasceram, e depois eles foram batizados no Mar Vermelho. Aleluia. Depois dessa etapa, vem a terceira etapa, ou então o terceiro capítulo, muito importante, que é a parte da alimentação e beber. Quando você come, você quer beber, porque aquilo faz bem dentro de ti. Então nós, depois de nascer, batizar, devemos começar a comer o pão da vida, o maná que vem dos céus, a palavra de Deus. E a Bíblia diz, quando eles comeram maná, Moisés levou eles na rocha onde saía água e eles beberam água. Então, água, Espírito Santo. Então, você deve comer a
palavra de Deus. Porque o homem tem que viver da palavra de Deus. A salvação vem ao comer a palavra de Deus. Então vamos viver na palavra de Deus. E vamos perseverar no Espírito Santo. Aleluia. Mas depois vem a quarta etapa, que todo cristão deve seguir também. Ou então o quarto capítulo, que é a oração. Nós vimos israelitas entraram em combate e Moisés começou a orar a Deus. Então na vida dos cristãos, quando você quer crescer na vida espiritual, você deve orar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você deve orar. Porque as dificuldades que vão aparecer na vida, os espinhos que o inimigo vai picando a sua vida, você só pode vencer com a oração. Naquele dia Moisés levantou as mãos e começou a orar. A Bíblia diz, quando as mãos de Moisés estavam lá em cima, eles venciam a luta. Mas quando a mão enfraquecia, eles perdiam. Então, muito importante que você, meu irmão, sejas um homem, uma mulher de oração, para você vencer as dificuldades da vida. E temos a quinta etapa, ou então o quinto capítulo. O que é que nós aprendemos? Na quinta etapa, nós falamos sobre o serviço. Nós, depois de nascermos, que já aceitamos Jesus, já somos batizados, já ouvimos a palavra, já se enchemos do Espírito de Deus, tornamos pessoas de muita oração. O que é que nos falta fazer para nós continuarmos a crescer? O que é que devemos fazer? Devemos servir a Deus, pegar nossas mãos, colocar na obra de Deus e começar a servir. Esse Deus que te salvou do Egito, esse Deus que te fez passar das águas do batismo, te deu de comer da palavra santa, te encheu do seu Espírito Santo, te deu a vitória diante dos teus inimigos. Ele quer para você começar a lhe servir. Por isso, na quinta etapa da vida de um cristão que quer crescer, quer ir distante, deve servir. Todos nós somos chamados para servirmos a Deus. Homem como mulher, grande como pequeno, rico, pobre, todo mundo devemos servir. Vamos ver Moisés fazia tudo sozinho. Trabalho de Deus não é só para Moisés, não é só para o pastor, não é só para a família do pastor, mas é para todos. Você, Deus está te chamando. Venha colocar as mãos na obra de Deus. Deus não vai descer, não vai enviar anjo para ir fazer a evangelização. Você é que deve evangelizar. Você é que deve interceder. Amém. Glória a Deus. Sexta etapa.
Sixième étape. Au sexto capítulo. Na sixième chapitre. Nós vamos aprender nesse grande tema do crescimento espiritual uma coisa forte, muito poderosa: adoração. Vocês vão ver que a linguagem de Deus para Moisés e comunicar a Faraó eram duas formas. Quando Moisés ia para Faraó, ele dizia sempre: deixa o meu povo ir, para ir ofertar a Deus. Às vezes Moisés dizia assim: deixa o meu povo para ir fazer festa a Deus. E o próprio Deus, quando falou para Moisés, Êxodo 3, Deus disse: vão no deserto para irem me servir. Então vocês vão ver, servir, fazer festa, fazer oferta para Deus. Parece coisas diferentes, mas são coisas muito fortes. O que eu quero dizer para ti? Servir é que nós aprendemos no capítulo 5. Todo mundo é convidado a servir Deus. Mas você, quando começa a servir a Deus, depois você começa a adorar a Deus. Festejar, fazer festa ou trazer oferta para Deus é um ato de adoração. Por isso, o povo saiu de Egito, chegou até no Monte Sinai, pararam ali, ficaram muito tempo naquele lugar. Não tem lugar onde eles ficaram muito tempo. O Monte Sinai era chave. Eles se assentaram ali. Até Deus ele mesmo não se manifestou tanto assim como se manifestou lá no Sinai. Isso quer dizer que o Monte Sinai era chave. Então, para você e eu que queremos crescer, devemos ser adoradores. Por isso, duas pessoas Deus procura. Dois tipos de pessoas. Pessoa que Deus quer enviar para lhe servir e pessoa que vai adorar a Deus. Aleluia. Ele disse a Isaías: quem enviarei? Deus está procurando quem vai enviar. Deus não está procurando quem vai começar a recolher oferta. Mas Deus está perguntando quem ele vai enviar para ir fazer a obra. Por isso ele disse a Moisés: vão me servir. A segunda pessoa que Deus procura, João capítulo 4, ele diz assim: a hora chegou que os verdadeiros adoradores é aquele que Deus procura. Que Deus procura de servidores e de adoradores. Por isso no Sinai era chave. Eles assentaram ali, serviram a Deus, ajudaram Moisés, entraram na obra e depois começaram a adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Se você vê nos outros vídeos onde eu falei desse capítulo, vai aprender muito. Porque vai ver a diferença entre louvar e adorar. Nós misturamos as coisas. Mas louvor
Mais louange é outra coisa. Adoração é outra coisa. Eza Deus não disse que eu estou a procurar os verdadeiros pessoas que louvam, não, mas Ele está a procurar. Ele está a procurar pessoas que adoram de verdade. E o último capítulo, a última etapa, o número 7, é o arrebatamento. Quer dizer, para todo cristão, todo filho de Deus deve se arrepender, nascer de novo, não ter vergonha da sua fé, passar nas águas do batismo, depois começar a praticar a palavra, se encher do Espírito Santo, depois começar a orar, uma vida forte de oração, se mergulhar na oração, depois vir no trabalho de Deus, começar a adorar a Deus, e ele fica ali a servir, a adorar, até num dia vai ouvir a trombeta soar, o dia do arrebatamento. O nosso ponto final é o arrebatamento. E no povo israelita, nós vamos ver, eles chegam em Canaã, que era a terra da promessa, a boa terra. E aquilo simboliza para nós filhos de Deus o paraíso, a terra prometida, ou então os céus, ou então o arrebatamento. Mas deixa-me eu te dizer, você que é crente, para você chegar até lá, deves cumprir essas etapas. Muita gente está na igreja, não consegue cumprir essas etapas. Faz uma ou duas, pula outras etapas. Por isso, eu lhe recomendo, siga o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pega a caderno, começa a escrever. Vais aprender muita coisa. E depois partilha nos outros também. E se inscreve no canal, para quando sempre vier outros ensinamentos, você vai sempre estar avisado pelo YouTube. Arrebatamento. O que é o arrebatamento? Vamos ler o livro de Josué, capítulo 3. Aleluia, glórias a Deus. Josué 3, 2. Chapitre 3, na verset 2. E depois vamos pular, vamos para Lucas, capítulo 10. 10. Chapitre 10. Vamos ler o verso 30 até ao 35. Mas primeiro vamos Josué 3, 2. Vamos ler em Lingala. Amém. Sima ya mikolo misatu, ba chef ya bikolo, ba tambolaki na bisika, ba pikaki bandako ya kapo. Ok. E leta no verso 15, por favor. Toque na Josué 3, 15. Elobi boye. Ezalaki na eleko ya kobuka mbuma ya orge. Oui. Na sanza oyo mai ya Jordan etondaka ti na bapembeni na yango nyonso. Bobele na tango banganga ya Nzambe bakomi wana pe bakotisi makolo na bango na mai etiki koleka.
Aleluia. Eu vou pedir para nós lermos agora o livro de Lucas. Eu vou ler eu vou ler no 3:2, diz assim: 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. O verso 3, e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então, vamos pular. Para quem está a apontar, pode apontar o Josué 1 até lá em frente. Na moto azali koma Josué 3 o bandi na D o bandi ko kitati kuna na sepo o comprendre histoire ngomala. Lucas capítulo 10. Vamos ler o verso 30 até no verso 34. Toza sikoi na like chapitre 10. Na verset 30 e 35. Aleluia. Amen. Tutangi na lingala. Amen. Bongo Yesu abandi ko betela ye. Bongo Yesu abandi ko betela ye lisapo oyo. Moto moko alongwaki na Jerusalem pona kokende na Jericho. Bamiyibi bakangi ye. Balongoli ye bilamba. Babeti ye pe batiki ye lokola moto akufi. Sima ya mwatango nganga nzambe moko ayei koleka na nzela yango. Awa amoni ye akatisi na mopanzi mosusu ya nzela. Mosali moko ya ndako ya nzambe, moto ya libota ya Levi, asalise ndenge moko. Akomi na esika wana, amoni ye akati na mopanzi mosusu ya nzela. Kasi moto moko ya Samari ayei pe koleka na nzela wana, tango amoni ye, ayokeli ye mawa. Apusani pembeni na ye, bongo ati ye mafuta na vinyo na bapota, pe akangi yango. Na sima amatisi ye na punda na ye moko, amemi ye na ndako ya bato ya mobembo balalaka, pe kuna abandi kosalisa ye. Tongo etani, abimisi mbongo mibale ya bibende, apesi yango na nkolo ya ndako, pe alobi na ye, salisa moto oyo malamu. Soki obimisi mbongo mosusu pona kosalisa ye, ngai moko na kofuta yango, tango na koleka lisusu awa. Amen. Amen, amen. Vou ler em português. Homem descia de Jerusalém para Jericó. Estamos no livro de Lucas 10, verso 30 até 34. Homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despensas que você tiver. Amém? Amém. Caro irmão, este é o nosso tema de hoje, o arrebatamento. E nesse texto é muito profundo, conforme é explicado o arrebatamento. Esse texto nos fala de muita coisa. A história de toda a Bíblia, Gênesis até Apocalipse, está resumido nesse pequeno texto que nós fizemos a leitura. Bíblia oyo banana Apocalipse na Gênesis e na Apocalipse exa resume na ndambo ya texto obso total. Esse pequeno texto tem muita riqueza
para a tua vida espiritual. Então aqui a Bíblia diz que Jesus estava a contar esta parábola, essa história. E Jesus disse que havia um homem que descia em Jerusalém para Jericó. Não é Couta, Coquita. É muito importante as palavras que a Bíblia usa aqui. Porque este homem estava a descer. O termo é descer. E se vocês voltarem para Salomão, vocês vão ver que o templo foi construído lá em cima da montanha. Então o Jericó era uma cidade que estava lá embaixo. Então quem está lá no templo ou está lá em Jerusalém para ir em Jericó, quer dizer que ele está a descer. E quem está no Jericó, quer ir no templo lá de Jerusalém, tem que subir. E a Bíblia diz um homem, não dois, não três, mas um homem. Um homem desconhecido. Ninguém sabe se ele veio de onde. É angolano, brasileiro, é europeu, é indiano, chinês. Ninguém sabe. Mas a Bíblia diz um homem. Por que um homem? Quando a Bíblia nos traz esses tipos de personagens, não tem nome, não tem origem, ninguém sabe nada dele. Muitas das vezes essa pessoa ou a personagem é você, é eu, é o Adão. Adão que nos representa a todos nós. Então este homem é como Adão que estava na casa de Deus. Porque Jerusalém é a cidade da paz. Porque Salem significa paz. Vem da palavra Shalom. Como nós falamos, Jeová Shalom, Deus da paz. Então este homem deixou a cidade da paz, a casa da alegria, onde a paz, ele deu as costas. E o que é que ele faz? Ele não vai em Jericó, mas ele começa a descer em Jericó. Oh, meu irmão, a coisa grave que ele faz, ele começa a descer. E a direção era Jericó. Nós vimos duas cidades aqui. Jerusalém, a cidade da paz, a casa de Deus, onde encontramos o sossego. Nós temos o pão ali, temos a proteção. Nós estamos lá em cima e temos uma segunda cidade, Jericó, a cidade que está lá embaixo, a cidade que foi condenada por Josué e foi destruída pela maldade que se encontrava naquela cidade. E este homem faz que ele escolhe deixar essa cidade de Jerusalém e não ir mais descer para Jericó. Aleluia. Tem muita gente hoje estão a abandonar as igrejas, estão
estão a deixar a casa de Deus, estão a deixar as suas fés, a fé, a crença deles. O que é que eles estão a fazer? Estão a descer. Pensam eles que onde eles vão ir num bom lugar, mas afinal muitos deles estão a descer. Estão a descer. Eu quero dizer para alguém, começa a voltar antes que não seja tarde. A casa de Deus é a casa da paz. Você estando com Deus, estás na proteção. Aleluia. O Salmos 91 diz: aquele que habita, aquele que está no Senhor, repousa na sombra do Onipotente. Quando estamos na casa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos protege. Mas quando nós abandonamos a Deus, nós saímos daquela proteção. Muita gente abandonou a casa de Deus e ficaram vulneráveis. E o inimigo está à vista e ele quer te estrangular. Este homem começou a descer. Descer, irmão. Por que ele estava a descer? Por que você desce, meu irmão? Tem um homem na Bíblia que Deus lhe chamou e Deus lhe deu uma missão, lhe deu um programa. Este homem rejeitou, não queria fazer o plano de Deus. O que ele escolheu? Escolheu descer. Jonas. Se você ir no livro de Jonas, no capítulo 1, a Bíblia diz: Jonas fugiu à missão de Deus. O que ele faz? A Bíblia usa o verbo descer. Ele desceu na cidade de Tarso. Quando desceu ali, ele vai descer a segunda vez. Desceu no barco. Ele já desceu na cidade. Depois vai descer no barco. E ele vai descer a terceira vez. Ele desce no porão do barco. Ali no fundo lá, foi se esconder lá. Vocês vejam como é que a vida de alguém pode se perder só porque está fugindo de Deus, porque está abandonando Deus, porque está a rejeitar a bênção e a proteção. Desceu a primeira vez, desceu a segunda vez, desceu a terceira vez, e aquilo quase lhe custava a vida, e até aos inocentes que estavam lá. Mas ele desceu a quarta vez. Oh, meu Deus. Ele desceu na cidade, desceu no barco, desceu no porão, e lá embaixo, lá onde guarda as coisas dentro do barco. E a Bíblia diz: quando vê uma tempestade, o capitão do barco foi encontrar o Jonas. Disse: mas o que você faz aqui? Deve vir nos ajudar, senão vamos morrer todos. Essa maldição nos deve se saiu aonde? O Jonas, depois de um tempinho, ele diz: eu sou o culpado, eu estou a fugir, meu Deus. Já desci 3 vezes. A minha vida está mal nesse momento.
O que vocês devem fazer é me fazer descer a quarta vez. Dessa vez, vou descer mesmo lá no fundo do oceano. E assim vocês vão ser salvos. Pegaram no Jonas e lhe fizeram descer no oceano. Oh meu Deus. Por que você está descendo? O que está acontecendo contigo, irmão? Porque você não consegue ficar no sítio. Hoje desceste aqui, amanhã desceste ali, amanhã vai descer ali. Você está sempre a descer. Mas se você está ouvindo, não endureça teu coração. Volta enquanto é tempo. Não sei quantas vezes você já desceu. Volta enquanto é tempo. Aleluia. Este homem desceu, abandonou Israel, Jerusalém. Estava descendo em direção de Jericó. Quando ele abandona Jerusalém, os inimigos falaram agora nessa vez. A Bíblia diz: os assaltantes, quer dizer, o inimigo, pegaram, lhe agarraram, lhe deram uma surra, lhe bateram. Olha, se este homem não morreu, é porque Deus disse não pode morrer. Por quê? Para lhe dar chance, para ele se arrepender e poder voltar de novo. Deus está dando essa chance. E Deus está me dando também essa chance para nós voltarmos. Eu também tenho que voltar. Temos que subir todos nós. Por isso que eu disse, este homem é o Adão, que ele desceu, deixou Deus quando comeu a fruta, e sem Deus as consequências vieram. Quando você abandona Deus, você fica nas mãos do inimigo. A Bíblia diz: os assaltantes lhe bateram, quase a lhe matar, mas não mataram. Mas fizeram o quê? Tiraram tudo que ele tinha. Por isso você vê, hoje você está cheio de problema, está cheio de isso não funciona, aquilo não funciona. Meu irmão, você deixou Deus. O que você espera acontecer contigo? Você pensa o que vai acontecer contigo? Quando você deixa Deus, você torna um bicho para o inimigo. A tua inteligência o inimigo vai tirar. A energia que você tinha no corpo, a saúde, ele vai tirar. O teu dinheiro o inimigo vai levar. A tua família o inimigo vai levar. Tudo que você tiver, você vai ficar mãos vazias. Só a graça de Deus para você não morrer e para você se arrepender. O arrebatamento. O nosso tema é o crescimento espiritual. Você que é filho de Deus deve seguir essas etapas todas. Deves nascer, batizar, viver a palavra e o Espírito Santo, vida de oração, servir Deus, adorar Deus e esperar o dia que a trompeta vai soar.
Não fica cansado. Porque a esperar, às vezes leva tempo. Eles ficaram muito tempo lá no Sinai. O tempo depende de Deus. O dia que a trombeta vai soar, só Deus sabe. Então você não se cansa, irmão. Não deixa. Não volta atrás. Vamos perseverar. Vamos servir a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Amém. David disse: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele disse isso? Porque ele está no Senhor. 1000 cairão, 10.000 cairão, eu não vou ser atingido. Por que eu não vou ser atingido? Porque eu estou no Senhor. Mas quando nós deixamos o Senhor, quando nós começamos a descer, abandonamos a obra de Deus, demos as costas a nosso Deus, nós não estamos protegidos. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz: quando esse homem caiu, estamos no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 30 até 34. Este homem caiu e no caminho passou um sacerdote. Os sacerdotes são aqueles que faziam trabalho lá no templo, lá em Israel. Eram os da tribo de Levi. A Bíblia diz: o sacerdote chegou, viu este homem, olhou, passou de lado e foi embora. Mas não demorou, veio mais um levita. O levita chegou ali, ele viu, ele olhou, passou de lado e foi embora. O que isso quer dizer? O sacerdote, nesse nosso texto, está a mostrar a imagem de todos os servos de Deus, todos os pastores, todos os bispos, os apóstolos, evangelistas, missionários, obreiros, ministros, todo mundo que está a servir a Deus estão nesse sacerdote. A tua vida, irmão, nenhum homem de Deus consegue salvar. Nunca pensa um dia que um pastor um dia vai oferecer a sua vida para te salvar. O pastor, ele próprio tem problema. Ele próprio está procurando a Deus. Eu sou pastor. Fico também chorando no meu quarto pelos meus problemas. Eu posso te ajudar, te a mostrar o caminho, mas salvar, isso é proibido. Eu não consigo te salvar. Ninguém pode te salvar. Este homem estava no chão, o sacerdote não conseguiu te salvar. Ninguém pode te salvar, irmão. O teu avô não pode te salvar. Teu tio não pode te salvar. A tua mãe não vai conseguir. Ela te trouxe no mundo, mas para te salvar não é problema dela. O teu pai não vai conseguir, irmão. A salvação não é questão do presidente, não é do general, não é questão da finança. A salvação não está no Buda, não está no Maomé, não está no Kimbango. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Este homem Moto oyo estava ali deitado. azalaki kaka wana lala na mabele. Passou o sacerdote. Sacerdote aleki. Não demorou. Veio o levita. Se o sacerdote está a representar todos os servos de Deus, o levita está a representar quem? O levita eram aqueles que também serviam a Deus no templo. Então quer dizer que ele está a simbolizar todos os filhos de Deus. Quando você pensa aquela irmã que reza bem, aquele irmão ela tem muitas visões, aquele nosso freire, nosso irmão ali tem muitas revelações. É muito bom isso. Mas a salvação não tem a ver com ele. Aleluia. Amém. Porque esse irmão, quando também está sozinho, também anda a pedir ajuda a Deus. A única pessoa no mundo que disse: venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, é Jesus. Venham com as vossas cargas e eu vou vos descarregar. Eu vou levar essas cargas. Jesus, a única pessoa que morreu por ti, morreu para mim. Jesus, nenhum irmão da igreja, nenhum crente, nenhum cristão no mundo, nenhum pastor, bispo evangelista, não importa a teologia que ele fez, não importa os dons de milagre que ele tem, as línguas que ele fala, mas quando é para salvação, é só Jesus. Por isso a Bíblia declara: ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. O sacerdote passou. Sacerdote aleki. Levita. Levitique. Também passou. Por isso muita gente está a abandonar as igrejas. Estão a abandonar as suas casas. Vão descendo. Depois de descer, já perdeu tudo, já não tem nada. O que acontece? Começa agora a pensar que o pastor pode lhe salvar, o bispo pode lhe ajudar. A sua vida não é pastor, não é bispo, só Jesus. Depois do sacerdote passar, o levita passou, veio o samaritano. O samaritano era aquele povo que era abandonado. Samaritano era aquele povo que os israelitas não aceitavam. E o que a Bíblia diz? Todos que eram aceitados, os sacerdotes passaram, o sacerdote, o levita, passaram, mas a pessoa que foi rejeitada chegou ali, olhou, teve compaixão e ele socorreu esse homem. Vejam o que o verso 34 diz. 33. Um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Piedade é coisa
que só Deus tem em grande. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a piedade de Deus, você e eu já estaríamos queimados, destruídos há muito tempo. Mas pela graça de Deus, ainda estamos aqui. Vamos aproveitar. Vamos abrir nossos corações e vamos voltar em Jerusalém. Este samaritano está simbolizando Jesus Cristo, o homem que veio no seu povo e o seu povo lhe rejeitou. Mas ele que foi rejeitado, afinal é ele que tem a salvação. Ele que foi rejeitado, mas é ele que nos mostra o caminho. Ele é a ponte, ele é a porta, ele é a vida. Por isso a Bíblia diz: chegou ali, olhou no homem e teve compaixão dele. Tanta maldade que nós fizemos, tanta coisa que nós fizemos, mas Deus lá no céu olha para nós e ele sente pena de nós. Você pensa, você é o mais pecador de todos? Não, você se engana, irmão. Eu vou lhe dizer, volta. Deus vai lhe perdoar. Ele tem compaixão de ti. Este homem abandonou Deus, rejeitou Jerusalém, mas mesmo assim, samaritano chegou lá, teve compaixão dele. Você já sujou na igreja, você já quebrou com tudo, você envergonhou a obra de Deus, você matou pessoas, você ofendeste servo de Deus, você cometeste crimes graves que as pessoas até não conseguem te perdoar. Mas Deus já te perdoou. Só que você não sabe. Deus já te perdoou. O filho pródigo, quando foi, gastou tudo, estragou tudo. Mas o pai dele estava na porta, à espera, até onde é que o filho vai voltar. O pai sabia o que o filho estava fazendo, porque ele tinha servos que iam ver tudo. O pai podia falar: esse filho não presta, me envergonhou, acabou. Mas não, a Bíblia diz: o pai estava à espera do filho. Deus já te perdoou. Volta, irmão. Enquanto é tempo, estamos a viver maus tempos. Em qualquer momento, arrebatamento pode acontecer. Vamos orar para nós podermos estar fortes. Este homem, deitado no chão, e o samaritano olhou para ele. A Bíblia diz: teve compaixão, teve a piedade. O que é que ele fez? Se aproximou dele. O nosso Deus, Jesus de Nazaré, o Rei da Glória, estava lá em cima, na sua glória. Mas a Bíblia diz: ele olhou na terra, ele viu Abraão, não conseguiu. Viu Moisés, Moisés falhou. Disse: vou confiar no David. David estragou. Disse: que agora os profetas falharam. Ele disse: que tá bom, agora vou ver no futuro, porque ele pode ver até no futuro. Ele começou a olhar o John no futuro.
olhou os apóstolos, começou a olhar os bichopes, começou a olhar todos os quatre chopes. Disse, ai, aqui não vai dar certo. Ele mesmo veio, desceu. Por isso a Bíblia diz, se aproximou. Amém. Você, irmão, o que você fizer, a tua vida, as pessoas nem conseguem se aproximar de ti. Mas Deus já te perdoou, já se aproximou, só está à espera de você. Você fala, Senhor, eu abro meu coração, eis-me aqui. Sinceramente, no teu coração, diz, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Não espera amanhã. Assim que você está ouvindo isso, ajoelha-se já agora e diz, Senhor, ouvi a tua voz. Afinal, você já me perdoou e você já se aproximou. Abre o teu coração, chore diante de Deus, abraça Jesus. O teu crime, irmão, não é maior que crime que outras pessoas. E o amor de Deus é muito grande, que o teu crime parece uma gota no oceano, que do amor de Deus. Aleluia. Esse homem se aproximou. Veja o que a Bíblia diz. Enfaixou-lhe as feridas, quer dizer, começou a curar as suas feridas. Mas afinal o homem estava de viagem. E quando esses homens naquele tempo estavam de viagem, eles andavam com um animal, que era o seu transporte. Agora, para alguém sair do seu transporte, quer dizer, no animal, e poder curar tuas feridas, quer dizer que ele desceu do animal, ele deve se dobrar e para poder te pegar, porque você está no chão. Quer dizer, ele deixou lá o lugar dele de cima, desceu no chão, e no chão se dobrou ainda, só para poder te ajudar. Só Deus que deixou seu trono, veio na terra, mas chegou na terra, ainda se humilhou mais ainda, só para te salvar. Aleluia. Você que anda muito orgulhoso, o orgulho não te leva a nenhum lugar. Por isso Jesus nos ensina a humildade. Vamos aprender a humildade, irmão. Ele tinha tudo. Jesus é Deus, irmão. Mas deixou. Disse, não, vou descer, vou vestir essa carne que sofre, que chora, que come, que está cheio de prazer. Eu vou vestir esse corpo. Um Deus vestiu o corpo só por causa de ti. A Bíblia diz, porque ele se humilhou de tal forma, se humilhou mesmo bastante, que Deus lhe levantou lá em cima de tudo. Por isso a Bíblia diz, no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor.
Por isso, quando você se humilha, Deus vai lhe levantar. Jesus se humilhou, Deus lhe levantou soberanamente. Quando você quer se levantar, Deus vai lhe fazer cair. Ele desceu, se dobrou. Você pode ficar de pé. Tenta pegar alguém que está no chão. Não dá certo. Você tem que se dobrar. Jesus se dobrou e foi curar este homem. E a Bíblia diz: derramou nele vinho e óleo, o azeite. Esses são símbolos muito proféticos. O vinho aqui está querendo nos mostrar que quando o pecado entrou no mundo, quando Adão abandonou Deus, Adão ficou morto. Ele ficou ferido. Ele ficou sem nada. Era necessário que alguém pudesse vir salvar Adão. Por isso a Bíblia diz: Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue para salvar você e eu. O vinho aqui está simbolizando o sangue de Jesus lá na cruz. O sangue da vitória. Deixa que esse sangue vai começar a agir na sua vida. Deixa que o poder do sangue de Jesus comece a agir agora. Aleluia. No nome de Jesus. A Bíblia diz: havia guerra, havia luta. Apocalipse 12. Mas eles lutavam e eles venceram. Venceram por quê? Devido ao sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Você também vença. Vença, meu irmão. Todas as lutas, todas as dificuldades, todo o problema, o que você passa, doença, fome, pobreza, tudo que estiver acontecendo, sangue de Jesus te dá vitória. Pois a Bíblia declara, lá na cruz, Jesus disse: está consumado, acabou. Ele pegou a folha onde você estava condenado, ele rasgou, ele quebrou as prisões, ele derrubou as correntes. Você é livre, irmão, pelo sangue de Jesus. Vence essa luta, irmão. Começa a vencer agora. Você que sempre viveste derrota, sempre derrota, sempre você não ganha. Mas hoje eu vou falar para ti, como um profeta de Deus, começa a vencer a partir de hoje. Usa a palavra de Deus. Você diz assim: a palavra de Deus diz: eles venceram pelo sangue de Jesus, através do sangue de Jesus. E você declara: eu também estou a vencer, estou a vencer essa doença, essa pobreza, essa falta, essa situação. Estou a vencer. O meu país vai vencer. A minha casa vai vencer. O meu filho vai vencer. O meu lar vai vencer. Minha esposa, minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a nossa igreja, vamos vencer pelo sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Este homem deitado, quase morto,
O diabo, quando te assenta, irmão, é problema. Só Jesus. Quando o diabo te assenta, quando o diabo assenta mesmo em cima de ti, até os profetas ficam cansados. Os pastores vão fugir. Não vai funcionar mais. Só graça de Deus. Eu quero lhe aconselhar. Vamos voltar. E a Bíblia diz: ele derramou o vinho e óleo. O que é que o óleo quer simbolizar aqui? O vinho falamos que é o sangue de Jesus. E o óleo nós falamos que é a unção. É o poder, é a força. Jesus na cruz, quando morreu, nos libertou. Mas nós precisamos da força para estarmos de pé. Precisamos de uma unção para termos aquela força. E a Bíblia diz: o Senhor derramou o samaritano uma unção para esse homem se levantar. Por isso vocês vão ver que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo para os discípulos, mas na verdade o Espírito Santo vinha no dia do Pentecostes. Então eles tinham que ter já aquela unção, aquela força, para não se enfraquecerem, para quando o Espírito Santo vier, dar sua continuidade do trabalho. Este homem aqui também recebe essa unção, mas ainda não está conseguindo sozinho. Sempre ele precisa de muita ajuda. Mas a unção é já para ajudar para ir à frente. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz: o homem, ele pegou, o samaritano pegou neste homem, lhe levantou. Oh, glória a Deus. Só Jesus, só Deus que pode deixar tudo que ele tem se humilhar para vir te pegar você, que estás lá embaixo, te levantar em cima. Aleluia. Você, quando é abençoado, quando Deus te abençoa, as pessoas, em vez de se alegrarem com você, ao contrário, querem te apertar para você ficar embaixo. Mas afinal Jesus, ele levanta as pessoas. Ele pegou esse homem, colocou ele no animal. Ele preferiu andar a pé. Mas o homem, que é você, que é eu, ele nos levantou. Por isso a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, não faltarei de nada. Aleluia, aleluia. Quer dizer que Deus se fez pobre para nós sermos ricos. Aleluia. Se fez doente, se fez maldito para nós sermos abençoados, irmão. Aleluia. Só Jesus pode fazer isso. O teu pai até pode se cansar de ti. A tua mãe pode se cansar de ti. O teu irmão pode te abandonar. O teu filho pode até te deixar. Mas Jesus não deixa ninguém, não abandona
abandona ninguém. O sacerdote passou, levita passou, pastor passou, bispo passou, evangelista passou, os presidentes, os ministros, toda a gente que você pode pensar. Jesus não passa. Ele olha, tem amor em ti, tem compaixão, ele te pega e ele te levanta. Aleluia. Por isso nós vamos ver Adão no jardim, quando ele comete o pecado, quando abandonou Deus, ele ficou nu, ele perdeu a roupa, perdeu tudo que ele tinha. Como este homem perdeu tudo, Adão perdeu tudo. O que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 3, Adão foi procurar folhas de figueira para poder tapar a nudez. Mas a figueira não pode tapar a nudez de ninguém. A figueira não pode te dar roupa. A figueira não pode curar as tuas feridas. A figueira não pode te dar paz. A figueira não salva Adão e não salva ninguém. Adão já tentou, já experimentou, não deu certo. E muita gente está tentando a figueira, está tentando a mangueira, está tentando a árvore de abacate, está tentando todas as árvores. Não dá certo. A única pessoa que pode tapar tua nudez, pode te curar, pode te salvar, pode te dar a paz, te abençoar. Não é teu avô, não é teu tio, não é o presidente, não chama-se Buda. O seu nome não é John José. Nome dele Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A figueira é a única árvore que no jardim de Éden foi chamado de nome. E a Bíblia diz, no livro de Oséias 9:10, Mateus 25, 35, está a nos falar assim, que a figueira é o símbolo de Israel. Aleluia. Por isso Jesus, naquele dia, viu a figueira, ele veio, queria comer uma fruta e não encontrou nada. A figueira não te salva. Israel não vai te salvar. Você pode tentar mangueira também. Pode tentar outras árvores. Ou embondeiro. Não vai te ajudar em nada. Todas as igrejas, as religiões, ninguém vai te ajudar. Só Jesus. Só Jesus. E a Bíblia diz, no jardim do Éden, Deus viu e sentiu a compaixão. Diz, esse filho meu. Deus pega um animal, tira a pele e fez uma roupa para Adão e vestiu Adão. Aquele animal já simbolizava Jesus. Lá no jardim do Éden, você pode ler no capítulo 3 e 4 do livro de Gênesis. Vai encontrar isto. Aleluia. Amém. Só Deus pode tapar no nudez de Adão. Só Deus
pode tapar no nudez desse homem, lhe curar, lhe levantar e lhe dar a honra. Quando as pessoas te abandonam, Deus não vai te abandonar. Você pensa que Deus não está te vendo? Não, Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos continuar porque temos só mais 30 minutos. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: lhe meteu no seu animal, depois lhe levou para uma hospedaria e cuidou dele. Aleluia. Glória a Deus. A hospedaria, é o sítio, como estamos a falar, hotel, onde pessoas podem dormir. Você fica lá um tempinho, mas depois você continua. Aleluia. Quer dizer que você não fica lá para sempre. Porque tem pessoas que querem ficar já no hotel, fica lá para sempre. Não, o hotel é para você passar. Você fica lá um tempo, depois tem que passar. Mas nesse caso, esse homem que simboliza você, o que Jesus fez? Nos pegou, nos levou na hospedaria. Hospedaria o quê? O que isso quer dizer para nós? Qual é a revelação escondida nisso? Quando Jesus morreu na cruz, nos ungiu com poder. O que a Bíblia diz? Nos deixou na igreja. Ele formou a igreja e nos deixou na igreja. Então a hospedaria aqui é a igreja. E nessa hospedaria não estava vazio, havia alguém lá. Até a Bíblia diz, é bem claro nisso, a Bíblia diz que levou o homem na hospedaria e cuidou dele. Quer dizer, é como se fosse, não tinha ainda ninguém naquela hospedaria. Mas vê o que acontece. No 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Quer dizer que o hospedeiro, na primeira fase, não estava em ação, porque o próprio samaritano estava cuidando do homem. Eu quero dizer para ti, ouça muito bem, irmão. Quando Jesus morreu na cruz, ele continuou a cuidar de nós. Mas depois, ele nos deixa na igreja. Mas só que na igreja, não podemos ficar sozinhos. O dono da igreja tem que vir para cuidar de nós. A Bíblia diz, no dia do Pentecostes, eles estavam a orar, oraram, louvaram a Deus, procuraram Deus, adoraram a Deus. De repente, viram um vento forte, soprou naquele lugar. E quando olharam nas cabeças, havia fogos e começaram a falar línguas. Ficaram cheios do Espírito Santo. O dono do hotel chegou. O dono da casa veio. O hospedeiro apareceu. Aleluia, glória a Deus. Hotel é a igreja. O hospedeiro é o
Espírito Santo. Então, essa história que nos leva nas revelações profundas, nós entendemos que Jesus, quando Ele morre e Ele nos salva através da sua morte, Ele não nos abandona. Ele nos leva na igreja. E Ele nos coloca lá na igreja. Mas na igreja, não estamos sozinhos. Estamos com o Espírito Santo. Aleluia. Quer dizer, qualquer pessoa não pode brincar contigo. Porque o hospedeiro está lá. Não é para brincar. Você brinca lá fora. Mas não vem aqui no hotel. Não vem na igreja. O hospedeiro está lá. Homem farto. Que não dá para brincar com ele. Espírito Santo de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Verso 35. Vamos ler em Lingala, depois vou ler em português. Glória a Deus. Tongo etani abimisi mbongo mibale ya bibende. Apesi yango na nkolo ya ndako. Aleluia. Pe alobi na ye salisa moto oyo malamu. Soki obimisi mbongo mosusu po nakosalisa ye, ngai moko nakofuta yango tango nakoleka lisusu awa. Amém. Vou ler em português. No dia seguinte, estamos no Lucas 10, de 30 até 35. No dia seguinte, deu 2 denários. Quem deu? O samaritano. Deu 2 denários. Ali falava bibende, mas é denário. Esse. Ok, aleluia. Deu a quem? Ao hospedeiro. E disse-lhe, cuide dele. Quando eu voltar. Alguém subiria ali e voltar. Oh, Deus da glória. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ouça aqui muito bem. Nós, a igreja, nos deixaram nas mãos do Espírito Santo, nos cuidados do Espírito Santo. Só que no hotel, quando nós vamos no hotel, não é gratuito, tem que pagar. E o que o samaritano fez? Ele pega dinheiro e ele paga. Quer dizer que Jesus tinha que pagar alguma coisa no Espírito Santo, para o Espírito Santo poder cuidar de nós durante o período que foi pago. Aleluia. Amen. E ele disse que aqui, eu vou, quando voltar, aleluia, quando vou voltar, o quando quer dizer, quer dizer que ele vai ter que voltar. Se falasse aqui, se eu voltar, ali é dúvida. Só que é dúvida. Mas falaram quando é porque vai voltar. A Bíblia diz, Moisés fez essa viagem, nunca voltou. Abraão tentou fazer essa viagem, nunca voltou. Muita gente tentou, nunca voltaram. Alguém diz, eu vou, mas onde eu vou? Até nem sei como é que vai ser lá. Só fazem uma ida e não voltam. Mas a Bíblia diz, a única pessoa no mundo que usou a expressão de voltar, Jesus Cristo. Ele diz, eu vou
mas eu vou voltar. Se Abraão não voltou, eu vou voltar. Se Josué não voltou, eu vou voltar. Se David não voltou, eu vou voltar. E a Bíblia diz: aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. No Mateus 25, encontramos uma parábola de um homem que fez a viagem. Antes de fazer a viagem, deu talentos aos seus servos. E ele foi. A Bíblia usa uma linguagem dizendo que fez muito tempo, mas mesmo assim ele voltou. Aleluia. Eu quero dizer para ti, não importa quanto tempo levar, mesmo que nós ficarmos velhos, mas Jesus vai voltar. Você queira ou não querer, aceita ou não aceita, Jesus vai voltar. Ele prometeu e vai cumprir a sua palavra. Pessoas que não cumprem palavras, mas Jesus, Ele está atrás da sua palavra para cumprir o que Ele prometeu. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Ele vai voltar. E vai voltar no dia do arrebatamento. Por isso o Paulo diz: naquele dia ninguém sabe o dia, a hora, ninguém sabe. Por isso nós devemos ficar vigilantes, para que no dia do Senhor, quando Ele vier, você esteja pronto. O Paulo diz assim: vamos ouvir a voz do arcanjo, vai gritar com uma grande voz. Jesus vai descer. E quando Ele descer, não vai vir na terra, não, vai ficar lá nos céus. Aleluia. Quando Ele voltar para vir buscar esse homem, Ele vai ficar lá nas nuvens. Um arcanjo muito forte vai gritar com força. E a Bíblia diz: os que vão estar vivos naquele tempo não vão subir ainda. Primeiro, os que morreram vão subir, vão acordar. Abraão vai levantar, Isaac, Moisés, Josué, toda essa gente vão acordar e vão subir em cima. Vão chegar lá, vão parar, vão estar com Jesus. Depois, o segundo grupo, as pessoas que vão estar em vida naquele momento, que creem em Jesus, que estão dentro do hotel, que se arrependeram, já não querem mais descer, também vão subir. E ninguém vai travar você, ninguém vai conseguir te prender. Aquilo vai acontecer numa velocidade que eu não sei como é que é. A Bíblia diz: vai ser num piscar de olho. Como nós fizemos assim, né? O olho tic, tic, tic. Quer dizer, uma vez tic, tic, já foi. Aleluia. Por isso, você e a sua mulher, se a mulher reza, ela vai ir, você vai ficar. Se os teus filhos rezam, você e o casal vão ficar, os filhos vão subir. Se o pai e a mãe rezam, não vão levar os filhos, vão ficar, eles vão ir. Por isso é importante de nós abrirmos o coração. Jesus prometeu, vai voltar, e vai voltar de verdade, não vai falhar.
vai voltar. E ele está quase. Está muito próximo. Há muita profecia. Muita mensagem. O que falta só é o que ninguém sabe. A data exata. A Bíblia diz: a mulher grávida sabe, daqui a pouco eu vou nascer. Já está quase. Já está mesmo. Está lá. Já está lá. Está lá. Está lá. Mas o momento exato não sabe. É como Jesus. Já está lá. Está mesmo lá já. Pode ser agora. Pode ser hoje à noite. Pode ser amanhã. Você está ouvindo isso agora. É agora que você deve tomar decisão. Abre o teu coração. Aceita Jesus. Telefona o teu pastor. Pode me telefonar. Telefona agora. Eu vou lhe ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz: o samaritano, ele colocou o homem que é você e eu no hotel. Esse hotel ou a hospedaria é a igreja. E o homem que trabalha lá é o Espírito Santo. E esse samaritano pagou 2 moedas. 2 denários. Mateus 20. 1 até 16. Também pode ler Lucas 15. Lucas capítulo 15, verso 8 até 9. O que a Bíblia diz? O denário era o dinheiro usado naquela época. O valor de um denário era o valor do salário de um dia completo de trabalho. Se você ir trabalhar de manhã até à tarde, o teu salário não é 10 denários, não é 50 denários, é 1 denário. Quer dizer que 1 denário vale um dia de trabalho. Agora, vê essa revelação. Ele pagou quantos denários? 2 denários. Muito importante. Meu irmão, isso dá medo às vezes. Isso mexe comigo. Não, é quando chego aqui, eu disse: meu Deus, o Senhor disse que ninguém sabe o dia. Não, Jesus tinha falado que ninguém sabe o dia. Mas a data está aqui. Aleluia. Ele deu quantos denários? 2 denários. Quer dizer que ele pagou para quantos dias? Quer dizer, o homem, nós que estamos na igreja, temos que ficar lá quantos dias? 2 dias. Ele pagou 2 denários. E os 2 denários é para 2 dias. Quer dizer que Jesus Cristo nos deixou nas mãos do Espírito Santo. Não para um dia, não para 3 dias, não para 5 dias, mas nós estamos na igreja, estamos nessa obra, estamos à espera de Jesus. O seu regresso tem que acontecer dentro de 2 dias. Isso é Bíblia, irmão. Isso não é só eu. Quer dizer, 2 dias, Jesus tem que voltar. Salmos, capítulo 90. Vamos ler em Lingala. Salmo 90, verso 4. Aleluia. O que a Bíblia diz? Eu vou ler português, também depois vamos ler Lingala. Verso 4 diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas de noite
Vamos ler Lingala. Na Lingala, Psalm 90, na verset 4, le Bible. Aleluia. Na miso na yo mbula koto moko, ezali mokuse, lokola mokolo moko oyo esi eleki. Tongonga moko pamba ya butu. Aleluia. O que isso quer dizer, irmão? Nini koloba oyo. Também tu podes encontrar isto nas segundas de Pedro. Capítulo 3. Na chapitre 3. 8 e 9. Na verset 8 e 9. Quer dizer que um dia para Deus pode significar 1000 anos. E 1000 anos para Deus é um dia. Aleluia. Então quer dizer que desde que Jesus morreu, o calendário voltou no zero. Quer dizer, começaram a contar 1, 2, 3, 4. E hoje é 2000 e quanto? 2020. Isso quer dizer que são quantos dias? São 2 dias. Quer dizer que o momento que Jesus tinha que voltar é agora, porque já estamos no segundo dia, aleluia, já estamos no segundo dia. Um dia é 1000 para Deus, 1000 pode ser um. E Jesus deu quantas moedas? 2 moedas. 2 moedas. Quer dizer, pagou para 2 dias. Em outras palavras, pagou para 2000 anos. Desde que Jesus morreu até hoje, já são 2000 anos. Já estamos com mais de 20 anos em cima dos 2000 anos. Aleluia! Isso quer dizer, Jesus, em qualquer momento, vamos ouvir o arcanjo, o anjo, arcanjo, a gritar. Aleluia! A Bíblia diz que quando Deus começou a criar, Ele criou no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Parou. Sétimo dia, descansou. Então nós temos quantos dias? 7 dias. 7 dias da criação. Ouça essa coisa, irmão. Adão viveu no primeiro dia. Aleluia. De Adão até mais ou menos Abraão, é um dia que passou. Abraão viveu o segundo dia. Abraão até no Davi passou um dia. Quer dizer que Davi viveu no terceiro dia. Aleluia. Então temos já 3 dias. Davi até Jesus, mais um dia. Quer dizer, Jesus quando veio no quarto dia. Aleluia. Se você calcular os tempos dentro da Bíblia, você vai ver que quando Jesus nasceu, foi exatamente mais ou menos 4000 anos. Isto quer dizer que Jesus veio no quarto dia. Aleluia! Glória a Deus! Se veio no quarto dia, passaram quantos dias? Já passaram mais 2 dias. Quer dizer, temos 6 dias. E Deus parou no que dia? Deus parou de fazer o mundo em que dia? No 6º dia. Quer dizer, as coisas acabaram, irmão. Tudo já acabou. Só falta um dia. O único dia, que é o 7º dia, não é para nós ainda. É o dia do descanso. Aleluia. É o
sétimo dia, o que vai acontecer no mundo? No sétimo dia. É o milênio. Por 1000 anos que vai haver paz. Porque o Deus que descansa ali. Oh, glória a Deus. O primeiro dia, Deus criou a luz. A luz foi a primeira coisa que aparece. Mas vocês vão notar uma coisa. Quando Deus diz que haja luz, o sol não estava lá. Oh, pastor. Sim. Deus diz haja luz. Mas o sol, as estrelas, a lua, não estão lá, irmão. Eles vieram no quarto dia da criação. Lê o livro de Gênesis, capítulo 1. No quarto dia, Deus chamou o sol, a lua e as estrelas. No quarto dia, Jesus veio no mundo em que dia? No quarto dia. Jesus é que não é a luz. O que é que o sol faz? Nos dá a luz. Aleluia. Quer dizer que Jesus aparece exatamente no quarto dia. Mas só que Jesus não aparece sozinho no quarto dia. A lua também aparece. A lua é quem? Vai no sonho de José. O sol é Jesus. O sol é Jesus. A lua é a mulher. A igreja, nós também nascemos no quarto dia. Glória a Deus. Glória a Deus. As estrelas são os filhos de Deus que estão a brilhar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para alguém, abre o teu coração. Jesus está na porta. Qualquer momento ele vai aparecer. Josué capítulo 3. Porque o nosso grande tema, crescimento espiritual. E nós pegamos a história dos filhos de Israel. O que é que nós vimos? Eles chegaram agora já para atravessarem o rio Jordão. O que é que a Bíblia diz? Josué deu as ordens. Quando vocês verem a arca de Deus começarem a levar nos sacerdotes, Deus da glória, todo mundo se levar. Quero dizer para alguém agora, você anda sempre a ver pastor, sempre você está a ver bicho, sempre você vê profeta. Hoje eu quero falar para ti, começa a ver a arca de Deus. Os nossos olhos, arca, é a arca. A arca simboliza Jesus dentro do seu povo. O que todos nós devemos fazer nos tempos de hoje é se concentrar em Jesus. Irmão, se você se agarrar, meu pastor é assim, nossa igreja é isso, o nosso bishope é assim. Josué disse, ninguém vê nos bichopes, não quero ver ninguém ver nos apóstolos. Todo mundo, olho, arca, quando a arca levantar, todo mundo se levanta. Oh, glória a Deus. O arrebatamento, quando Jesus vier, não vai ser os pastores que vão nos levar, mas é Jesus que vai nos puxar lá em cima. E aqui Deus diz para Josué, hoje, não amanhã, mas hoje eu vou te levantar. As pessoas, as nações, esses que não querem se converter, hoje eles vão ver você a subir. No dia do arrebatamento, o mundo vai ver você a subir.
te ofendiam, brincavam contigo. Eles sempre na oração, naquele dia, vão levantar os olhos, vão ver você subir na glória de Deus, irmão. Amém. Aqui Deus está falando assim a Josué. Josué 3:7. Na Josué 3:7. No 3:5. Na 3:5. Deus disse: deve se santificar. Nós temos um programa de oração para santificação. Temos que começar a fazer esse tipo de oração. E começar a lavar nossas vestes no sangue de Jesus. No Josué 3:2. Chegaram ali no terceiro dia. Vocês vão ver a história desse povo. Até quando chegam em Canaã, fala de muitos 3. 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Glórias a Deus. 3 é o terceiro dia da ressurreição de Jesus. Não, da ressurreição. Aleluia. 3 é a vitória. Aleluia. São os que lavaram as suas roupas no sangue. São aqueles que têm um olho em Jesus Cristo. É que vão ser exaltados. É que vão ser levados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria continuar a falar, mas meu tempo está acabando. Para concluir, vou dizer assim. Quando Jesus vai pegar esse homem que está lá no hotel, vão lhe levar. Foi o hospedeiro, o Espírito Santo. Vai fazer mais que? Já não tem trabalho. Vai fechar o hotel. Também vai embora. Também foi. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo também vai ir. A história acabou. Por isso a Bíblia diz: os que vão ficar, Satanás vai se levantar. As coisas vão ficar muito duras. Aquelas pessoas vão falar: Deus, agora eu estou me arrependendo, agora. Deus sempre é misericordioso. Vai salvar aquelas pessoas que ficaram. Mas aquelas pessoas não vão ter ajuda do Espírito Santo, porque já não estão na hospedaria. E eles são chamados martírios, porque o diabo vai lhes castigar, com o objetivo de eles tirar daquela fé. Mas a Bíblia diz: os que vão perseverar vão se salvar, mas com muita dor. Você não tem ideia. Estou a te falar, você não tem ideia. Você não tem ideia. Por isso, vamos entrar no hotel. Enquanto é tempo, vamos se santificar. Os sacerdotes levaram a arca. Quando meteram as pernas no rio, o rio parou. O rio que corre significa Espírito Santo. Isso quer dizer o arrebatamento. Todos os crentes vão ir e o Espírito Santo também vai. Acabou. Deus abençoa. Não hesita de me contactar. O meu número está lá. Me telefona para nós conversar, para nós partilhar. E não esqueces
de você se inscrever nesse canal para ajudar esse ministério. Partilhe essa mensagem nos outros. Prepara a tua casa. Reconcilia com todos. Paga todas as tuas dívidas. Vive uma vida de santidade. E Deus vai vir te buscar. Ele vai cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Deixa eu orar para ti. Senhor, eu venho orar e pedir sua graça e misericórdia na vida do meu irmão e minha irmã. Deus, toca nesse coração. E este irmão que está arrependido, Deus, abraça ele, porque o Senhor tem estas mãos abertas para abraçar. Amém. E lava no sangue dele, Senhor, essa unção para ele ter força. Ajuda para esse irmão e irmã estar conosco na casa, Senhor, junto com o Espírito Santo. E assim vamos esperando, Senhor, o teu regresso. Ajuda também a mim, como ajuda a todos nós, Senhor, para que naquele dia nós ouvirmos o som da trompeta, a tua voz, ó Deus, e subirmos em cima na tua glória. Proteja todos os irmãos e irmãs. Abençoa esse ministério, Pai da glória. Proteja a mim que estou fazendo esse trabalho, Senhor. Tudo para a sua glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Na pamolin de conheço Nzambe, kutana de conheço Père de gloire. O azul a mensagem hoje. Molimo santo, eu touche de gloire par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 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 Amen.